Qual que é o meu problema com os pentecostais? Nenhum. Na verdade, eu congrego numa igreja pentecostal. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque muitas vezes eu publico coisas no Facebook, escrito, e o pessoal acaba não entendendo que escrito tu não sabe o tom de voz da pessoa, tu não sabe como que ela tá falando. E às vezes parece uma ofensa, na verdade, né? É que alguns disseram aí que eu sou o revoltado da internet, que eu fico falando mal das igrejas, que eu tô jogando contra o próprio time, que eu tô falando mal dos crentes. E na verdade não, na verdade eu tô criticando algumas doutrinas, critico algumas doutrinas pentecostais. Mas essas doutrinas que eu critico, elas são doutrinas secundárias, na verdade. Eu considero os pentecostais meus irmãos, na verdade eu me considero em alguns aspectos pentecostal, eu acho a teologia pentecostal clássica ortodoxa bem fundamentada. Critico alguns pontos, mas esses pontos são secundários ao evangelho. Não chegam a ser heresias, na verdade. Não, são erros teológicos, né, podemos dizer assim. O que eu realmente critico bastante são as seitas e instituições que pregam heresias mesmo, né? Que são coisas que são totalmente contrárias aos fundamentos da fé, aos pontos centrais da fé cristã, que tiram algum atributo de Deus ou de Jesus, que diz que Jesus não era Deus, que não é filho de Deus, que menosprezam a cruz de Cristo, é, ou que atribuem alguma coisa a mais à salvação além da fé, que tu tem que ter fé mais alguma coisa. Também e principalmente que elas dizem que não existe salvação fora da instituição delas. Na verdade, é apenas uma denominação realmente que eu critiquei abertamente, pedindo, na verdade, não foi nenhuma crítica, foi uma solicitação para que pessoas dessa instituição esclarecessem algumas doutrinas dela, me dessem base bíblica para fundamentar as doutrinas erradas, né? Foi só uma instituição em específico que eu fiz isso. No mais, eu critico mais as doutrinas do que a própria instituição, né? Ninguém está livre de erros. Na verdade, quando eu critico erros teológicos, eu não estou dizendo que eu estou 100% certo em todas as questões da Bíblia. Até porque se alguém disser que está totalmente certo em todas as questões da Bíblia, que ele sabe tudo, que ele é o único que sabe todas as coisas, esse é o primeiro herege, na verdade, né? Na verdade, um cristão, ele está sempre nessa busca, né? Ele está sempre confrontando as suas crenças com a verdade bíblica, né? E sempre se conformando à verdade bíblica. Então, é justamente isso que a gente tem que fazer. Então, a gente nunca diz estou 100% certo em todas as questões da Bíblia. A gente vai sempre nos reformando e lendo a Bíblia, aprendendo. Esse é o processo de santificação, na verdade, de a gente mudar nossa mente. Isso é um processo, né? Ninguém se converte e fica glorificado, já é perfeito, nunca mais erra. E a gente não consegue parar de pecar e de errar no nosso comportamento, quanto mais no nosso intelecto, na nossa mente, né? A gente se engana, a gente não é infalível, a gente não pode nem. Na verdade, a Bíblia diz que a gente não deve nos apoiar no nosso próprio entendimento. Então é justamente isso, é sempre buscar a verdade bíblica, se apoiar na Bíblia e não no nosso entendimento, sempre mudando a nossa mente. Mas nós devemos fazer isso, a Bíblia diz que a gente deve, que é bom que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Então a gente tem que estar sempre pensando no amor ao próximo. Justamente eu estou fazendo esse vídeo justamente porque falando assim é melhor do que escrever, as pessoas não podem não entender o tom de voz, né? E achar que eu estou fazendo uma crítica.
Mas na verdade, o meu objetivo principal ao criticar e expor as heresias é que outras pessoas não caiam nessas heresias, né? A ideia não é nem convencer os outros hereges e convencer eles do pecado e que eles se arrependam. A ideia é que outras pessoas não caem nessas heresias. Essa é a ideia, na verdade. Muito obrigado. Não tenho nada contra os pentecostais. A minha linha teológica se encaixa, as minhas crenças se encaixam mais na linha batista. Mas eu congrego numa igreja pentecostal porque são meus irmãos. Um abraço e até mais.